Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo ao Na Sala. Esse é o nosso encontro semanal, nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, aqui na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, e nós estamos quase no finalzinho dela já, né? Exatamente. Vamos lá então dar continuidade aqui ao nosso estudo. O desejo do nosso coração é que você esteja tendo uma semana abençoada pelo Senhor, que você esteja buscando as coisas do alto, que você esteja pensando as coisas do alto, como nós vimos na semana passada, né? Semana passada a gente foi então ali até o verso 17 do capítulo 3 e vimos ali Paulo falar sobre as relações, né? Nós vimos Paulo nos ensinar o quanto nós, como nascidos de novo, pessoas que receberam uma nova vida em Cristo Jesus, tem que se despojar da natureza velha, tem que se despojar, se desfazer, né? No texto, na carta, Paulo fala fazer morrer, matar as coisas que eram da velha natureza, que pertencem à velha natureza, que não faz mais parte dessa nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus, né, Larry? Exatamente, Andressa, é isso aí mesmo. E também nos falou que nós devemos nos revestir, né? A gente até falou na semana passada aqui que a vida do crente, do nascido de novo, é um despojar e um revestir. Né? Nós temos que estar nos desfazendo daquilo que faz parte da velha natureza e nos revestindo de Cristo. Nós falamos muito sobre isso, que é ser revestido de Cristo, né? É nos tornar semelhantes a Ele, é agir como Cristo age, né? Como o Senhor Jesus nos ensinou a agir. E nós terminamos ali no verso 17 dizendo, né, que tudo aquilo que a gente faz tem que ser em nome de Jesus. E o que isso significa? Não é você fazer algo e dizer, fiz em nome de Jesus. Significa você fazer aquilo que Jesus endossa, você fazer aquilo conforme Jesus faria, né? Então, que a gente ficou a reflexão pra gente de que, será que as minhas atitudes têm sido dessa maneira? Será que o meu falar tem sido assim? Será que o meu proceder, seja na minha casa, seja no meu trabalho, no meu lugar de estudo, aonde eu estiver, será que aquilo que a gente faz, Jesus olha e fala, vou assinar embaixo aqui, é isso aí, é assim que faz, é assim que o meu irmão, o meu cordeiro deve agir, né? Essa ficou a meditação para a gente estar fazendo durante a semana, que você tenha feito isso. E se você encontrou algo que não esteja de acordo, né, que nós possamos estar buscando fazer. Nós não estamos dizendo aqui que você vai ser perfeito, que nós seremos perfeitos, né, Larry? Que todas as nossas atitudes vão ser exatamente a expressão do que Jesus faria, mas é buscar, é o que o texto do capítulo 3 começou dizendo, buscai as coisas do alto, é buscar essa semelhança, é buscar fazer como Jesus faria. Buscar e pensar nas coisas do alto, né? Semana passada a gente enfatizou bastante sobre esse tema, né, Andressa? Sim. Então, é isso que nós temos que fazer, é buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Ter a nossa mente não nas coisas terrenas, mas naquilo que é do alto, né? A gente falou, né? Há um propósito muito maior, né, do que aquilo que a gente vive aqui. É um propósito eterno de Deus quando Ele nos criou e agora enquanto Ele está formando Jesus em nós, né? Então a gente tem que estar com a nossa mente sendo transformada todos os dias. Nós temos que estar buscando, pensando, olhando para Deus, olhando com a ótica de Deus, né? A nossa cosmovisão, ela precisa ser diferente a partir do momento que nós nascemos de novo, que nós recebemos uma nova vida do Senhor. Muito bem. Vamos isso lá, mesmo, então? Andressa. Vamos lá. E continuando aqui essa carta de Paulo, agora ele vai tratar das relações mais íntimas que nós temos, né? As nossas relações familiares, né? Eu costumo dizer que
a nossa casa, a nossa família é o nosso campo de treinamento mais feroz, mais ousado, né? É dentro, muitas vezes, da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, que a gente não usa as máscaras que às vezes a gente usa lá fora. Aquelas coisas que às vezes as pessoas lá de fora não vê, as pessoas de dentro de casa elas estão vendo. E aqui é onde Deus vai forjando o nosso caráter, é onde Deus vai mais trabalhando conosco, né? Dentro da nossa casa. É nos desafios diários da nossa família. É a base de tudo, né? É a base de tudo, né? Eu penso assim que a gente não pode jamais dizer que eu sou alguém que sirvo ao Senhor, que eu vivo aqui, se dentro da minha casa tá tudo virado, se dentro da minha casa tá tudo errado o que eu faço, né? Dentro da nossa casa é o primeiro lugar onde nós temos que expressar. É o nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. Sem dúvida, né? É isso aí mesmo. E Paulo e Larry, eu vou ler esse primeiro texto aqui pra gente falar sobre ele, esse primeiro verso, capítulo 3, então, verso 18. O texto diz assim: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como convém a quem está no Senhor. Esse texto, essa palavra, o sujeitem-se, na maioria das versões, essa é a versão da NVI, na maioria das versões vai falar lá sobre você ser submissa, né? Esposa seja submissa ao seu marido. E nós estávamos conversando o quanto esse texto, essa palavra, ela foi estigmatizada de uma forma muito errada, de uma forma muito ruim, que não é isso que a palavra de Deus nos ensina, que não é isso que a palavra de Deus nos exorta. E aí eu queria aproveitar para que a gente possa compreender bem o que Paulo está dizendo aqui, e Paulo trata dessa relação esposa também lá na carta aos Efésios, e eu acho muito interessante, né? Muitas vezes a gente lê lá Efésios 5, 22, esposas sejam submissas aos seus maridos, mas a gente só lê aquele trecho e por isso ficou com essa questão tão ruim, né? Esse jeito tão ruim do que é a submissão, ficou um negócio pesado nela rir. E é muito importante, eu acho que a gente precisa voltar lá para Efésios, então se você puder depois aí abrir a sua Bíblia em Efésios 5, leia esse capítulo inteiro para que você entenda o que Deus através do apóstolo Paulo está nos ensinando. Primeiro, eu quero te dizer que esse verso, o capítulo 5 de Efésios, verso 22, onde fala da mulher estar sujeita ao marido, esse capítulo ele não começa nesse verso, ele começa lá no verso 1. E é muito importante para que a gente entenda a profundidade disso aqui. E o verso 1 do capítulo 5 de Efésios diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, assim, tudo que Paulo vai escrever ali, tudo que Paulo vai estar dizendo aos Efésios e para nós ao longo desse capítulo, é partindo desse princípio aqui, de nós sermos como o Senhor, de nós sermos imitadores de Deus. Então, tudo aquilo que ele vai dizer ali sobre você amar, sobre você cuidar, sobre você zelar, é porque você tem que ser um imitador de Deus. Fazer como Deus nos ensina que faça, e como Jesus nos deu o exemplo disso, né? E se você for lendo ali no Efésios 18, 22, você vai ler no verso 18, vai dizer assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente, e vai indo ali toda uma relação. Tudo isso são coisas que é a forma com que nós temos que fazer para sermos cheios do Espírito. Como é que a gente vai se enchendo do Espírito? Veja que está no gerúndio ali, né? Se enchendo, falando, é ao contínuo. Então, todas essas coisas que Paulo vem dizendo ali, falando entre vós com salmos e cânticos, não fazendo isso, fazendo aquilo, até que ele chega a um ponto que ele diz: sujeitai-vos uns aos outros, esposas, se sujeitem aos seus maridos. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui
que essa sujeição, essa submissão, como a maioria das traduções trazem, é uma forma de você ser cheio do Espírito. É dessa maneira que você é cheio do Espírito. Porque nós precisamos entender que ser cheio do Espírito não é algo assim, daqui para dentro. Alguém cheio do Espírito é alguém daqui para fora. Alguém cheio do Espírito é aquela pessoa que está falando salmos e cânticos espirituais, é aquele que está amando, é aquele que está servindo, é aquele que está se sujeitando uns aos outros, é aquele que está cuidando um do outro. É assim que nós somos cheios do Espírito. Não é um arrepio que você vai sentir, de repente você vai começar a brotar. Não, é daqui, ó. Nós já temos o Espírito Santo. De dentro para fora. Né? Nós já temos o Espírito Santo, nós nascemos de novo. Paulo está falando isso ali desde lá do começo do capítulo. Nós nascemos de novo. Agora, uma vez que nós nascemos de novo, recebemos a Jesus, o Espírito Santo ele faz morada em nós. Então, o ser cheio do Espírito é jorrar as coisas do Espírito. E outro ponto muito interessante aqui, porque eu gosto muito da versão NVI, quando o texto ele fala lá, sujeitai-vos uns aos outros, esposas, sujeitem-se ao seu marido. Por que eu gosto dessa versão? Ela é a única praticamente, eu acho, que ela traz o sujeitai-vos para uns aos outros, cada um de nós, independente se é seu marido, se é seu filho, se é seu colega, independente, seu irmão em Cristo, você tem que se sujeitar a ele. E ele traz essa mesma palavra quando ele está falando da esposa com relação ao marido. Porque no grego são as mesmas palavras. Em outras versões ele vai usar sujeitai-vos uns aos outros, esposas sejam submissas aos maridos, como se fosse algo diferente. Mas não é algo diferente. Né, Larry? O Larry vai trazer para a gente aqui uma explicação melhor aqui para a gente tentar entender essa questão da sujeição, da submissão. Submissão. É que a submissão, Andressa, é uma palavra que, se ela não for analisada dentro do contexto bíblico, né, pode causar um monte de coisas, inclusive problemas a gente vê com casamentos, a gente vê problemas com as mulheres, principalmente no casamento, né, porque não está sendo analisado de uma forma bíblica o que realmente Paulo está dizendo aqui, né? Porque sempre as pessoas usam a submissão como uma coisa ruim, uma coisa que vai judiar da pessoa, que vai maltratar a pessoa, né? Que vai ter um homem que vai ficar dando ordem para sua esposa ou coisa parecida. E não tem nada a ver com isso. Uma coisa depreciativa, né? Muitas vezes as pessoas acham até isso, né? E muitos ainda que não conhecem usam dessa forma realmente, né? Para pressionar suas esposas e etc e tal, né? Em vez de usar isso com realmente com o propósito que aquilo foi escrito, né? Que essa palavra foi escrita por Paulo, né? Eu vejo assim, André, tanto o homem como a mulher, né? Quando eles não entendem esse princípio, tudo que eles constroem é como uma coisa sem base, sabe? Marido, por exemplo, que não se submete, que não é submisso, ou a mulher que não é submissa ao homem, o casal anda assim a bancarrota, vamos dizer assim, como diz lá no Rio Grande do Sul, sabe? Qualquer coisa que acontece, aquilo desmorona, realmente desmorona. Então, são situações que as pessoas não entenderam o real significado da submissão, né? Então, até eu, particularmente, eu passei essa semana toda perguntando a muitas pessoas, Andresa, né? Você participou de algumas até, né? Como elas entendiam. Como que elas entendem esse detalhe, principalmente as mulheres, né? Como que vocês entendem? Eu comecei a perguntar como vocês entendem. E o interessante é que cada uma, diante daquilo que ela vive, do que ela conhece, ela responde, sabe? Poucas pessoas tiveram uma resposta assim, mais direta, entendendo realmente o princípio do significado da submissão. Disso, né? Exatamente. Por que foi falado assim? Por que é um assunto, né, que o Paulo sempre bateu nisso, né?
e ele está mostrando isso várias vezes, a gente vê aí, a Andressa acabou lendo aí para nós também em outros momentos, né? Então, essas pessoas, elas, cada uma tem essa ideia, né? E eu vejo em muitos lugares, muitos homens principalmente, né? Homens de Deus, inclusive, né? Que usam esse tipo de passagem para subjugar sua esposa, sabe? Para dizer que aquilo é uma ordem. Olha, ser submisso é você... A mulher mandou, você faz e acabou, não tem conversa, sabe? Então são umas coisas assim que nós temos que entender e aprender para que isso não seja um peso, um fardo, né? Porque, gente, tudo que você acha, tudo que você acha não, tudo que seja peso, que seja fardo para você, não vem de Deus, sabe? Não é uma coisa correta nós pensarmos dessa forma. Por isso que nós precisamos entender, né? Principalmente vão entender exatamente o que tem que ser falado sobre isso, entendido, melhor dizendo, sobre isso, são pessoas que são crentes, que conhecem o princípio e conhecem o propósito para a vida de cada um, né, Andressa? Então, esse é o caminho. A maioria, gente, dos fracassos nos lares, dos fracassos, por exemplo, de homens que não conseguem produzir, de pessoas que não conseguem ter um sucesso no trabalho, de relacionamento com os filhos, sabe? Nos ministérios, inclusive, vem porque as pessoas não conseguem entender o que é esse propósito da submissão, tá, Andressa? Então, na verdade, gente... a gente já viu que não é algo só da esposa com o marido, aos outros, né? Com o outro, exatamente como você leu, né? Nós temos que entender isso de uma forma que agora eu quero tentar transmitir a vocês como que nós entendemos a submissão, certo? Porque para nós a submissão é um privilégio que Deus nos dá. Porque, na verdade, a submissão, gente, ela é a base de você poder vamos usar uma palavra que possa se entender melhor assim, ela dá o suporte para a outra pessoa. A né? Tudo que é sub é embaixo, né? Ele monta a estrutura, ele prepara a estrutura. Por exemplo, um prédio, ele precisa ter uma estrutura, não é verdade? Normalmente um prédio de 10 andares, ele tem 10 andares para baixo, para quê? Para dar estrutura para que ele se sustente. E a submissão, ela vem daí, sabe, Andressa? Então, por exemplo, assim, quando o marido se submete à esposa, o que ele faz? Ele vai lá embaixo, ele dá a estrutura para que a esposa possa crescer naquilo que ela não tem condições, naquilo que ela não tem condições sozinha de se sobressair. Tu entendeu? Então, porque assim, outra passagem muito interessante é que lá em Gênesis, quando Deus disse que ia criar a mulher, ele falou: olha, eu vou te criar uma mulher que seja uma auxiliadora idônea para você. Uma mulher que vai auxiliar. Então, deixa eu dar um exemplo assim para que seja mais prático, para que vocês possam entender. Como que é que eu posso, por exemplo, dar um suporte para a Andressa ou ela dar um suporte para mim, né? Como que funciona isso na prática? Você ser submisso à pessoa, você ir embaixo da estrutura daquilo que está acontecendo para você dar esse suporte para que a pessoa se sobressaia daquilo. Vou dar um exemplo para você. Existia um casal que o marido era um gênio para ganhar dinheiro. Era um gênio para ganhar dinheiro. O cara ganhava dinheiro de todas as formas, de todos os momentos na vida. E a mulher dele junto com ele, mas ele não conseguia, ele nunca conseguiu guardar dinheiro, ele não conseguia fazer nada com tudo isso que ele ganhava, né? Quando ele casou, junto com a sua esposa, em submissão ao marido, ou seja, não tirando, Andressa, a autoridade dele, do lar lá, né? De ele ser o cabeça do lar, etc e tal, não tirando essa parte dele, ela devagarinho ela começou a trabalhar, ela começou a dar suporte a esse marido.
Devagarinho ela começou a preparar, ela começou a mostrar para ele que o dinheiro que ele ganhava, se continuasse sendo usado da forma que estava sendo, que continuasse sendo tratado da forma que estava sendo tratado, eles nunca iam conseguir ter nada, né? E ela foi e levou 2, 3 anos para ela poder fazer ele entender que ele estava errado nessa parte, sabe? Então olha só como que é maravilhoso, Andresa. Deixa eu ver se eu entendi, para quem está ali do outro lado, entender junto com a gente, então, isso que você está falando. Esse ato de submissão dessa esposa foi o não se chocar com Sim. esse erro do marido. Exatamente. Não é assim que você tem que fazer, você faz tudo errado, eu vou assumir, eu que vou ser responsável pelas finanças da casa, Não, ela Exatamente. se colocou no seu lugar, se submeteu às coisas erradas até que ele estava fazendo. da forma errada com que ele Sim. estava conduzindo essa situação financeira deles, e desta forma ela foi dando a ele o suporte para que ele estivesse no lugar de provedor da casa, de cabeça. Exatamente. Né? Enquanto que uma mulher que se recusa a essa sujeição, a essa submissão, ela ia agir dessa maneira. Ou ela iria tomar frente, ou ela ia causar um brigueiro toda vez que ele resolvesse fazer lá uma atitude até inconsequente, muitas vezes de um gasto que não deveria ser feito. Mas quando eu me coloco na posição de submissão, e aí com carinho, com amor, eu vou em oração em primeiro lugar, esse marido, ela foi dando suporte para que ele compreendesse como cuidar dessa área da casa. Como cuidar dessa área da casa, exatamente. Então, é só um exemplo, né? Foi melhor, até muito melhor a tua explicação do que a forma que eu expliquei, porque é exatamente isso. Submissão, gente, é o que dá o suporte, o que dá sustentação, sabe? É a submissão que dá todo esse sustento. Em vez de você encarar, como você falou, em vez de você bater de frente, em vez de você fazer todo aquele processo que a gente vê casais se separando por causa disso, a mulher foi lá por baixo, deu o suporte, começou a mostrar os números devagarinho, começou a mostrar que o que ele ganhava dava para ter um bom lugar para morar, né? Dava para viver de uma forma totalmente diferente, do mesmo jeito, aproveitando, guardando, podendo ter coisas maravilhosas na frente, a vida deles, com os filhos e tudo mais. E da mesma forma, quando alguém não entende o que é esse princípio da submissão e trata isso como uma coisa pejorativa, uma subserviência, onde você é humilhado no sentido péssimo da palavra mesmo, você é anulado. Às vezes uma mulher que não entende isso, ela se coloca nessa posição, mas eu tenho que ser submissa ao meu marido, então eu vou ficar quieta e deixar ele fazer todas as cacas que ele está fazendo aí, eu vou viver essa vida miserável, e não tem essa atitude. Não tem essa atitude, de exatamente. Com amor ir ensinando, de estar com os seus joelhos dobrados, clamando para que o Espírito Santo ilumine o entendimento desse marido. Entende como é muito diferente a submissão e a subserviência? Exatamente. E Andresa, quando você se coloca nessa posição de submissão, claro que existe uma consequência em relação a isso. Ela sempre vai vir uma consequência. Mas quando essa submissão está firmada no Senhor, seguramente a consequência vai vir, mas lá na frente o resultado vai ser totalmente diferente. Foi por isso que eu falei, muitas vezes o homem sozinho, ele enriquece, acontece coisas maravilhosas e tudo na vida, família, se você olha assim, é uma maravilha. Mas de repente aquilo desmorona. Por quê? Porque não tem sustentação, sabe? Não teve aquela esposa junto, sustentando, organizando, ensinando, aquela ajudadora idônea que Deus prometeu para nós. Você entende? De fazer aquilo junto, os dois juntos sempre, de um lado e do outro. Um, vamos dizer assim, suporta o outro. Mas não é o suporta... dá o suporte. Ela dá o suporte. Eu dou o suporte para minha esposa e a minha esposa dá o suporte para mim. Isso, na verdade, é submissão, sabe? Você poder e ter condições de dar o suporte em coisas mais absurdas que nós podemos pensar, porque mínimas nas mínimas até, coisas, exatamente, nas mínimas coisas,
sabe? Não deixar passar as coisas, como a Andressa disse, não concordar, sabe? Não deixar as coisas passar. Porque qual é que é o resultado daquela uma só carne no final? Se aquela uma só carne não puder discutir, conversar em amor, sem ignorância, sem atacar um ao outro, sem desrespeitar um ao outro, né? Não tem. Realmente é dessa forma que vocês conseguem ter um crescimento na vida de cada um de nós, e cada um aprendendo crescimento dentro sempre do propósito que Deus tem para cada um de nós. Não é verdade? E a gente não pode esquecer também do lado da nossa missão, né? Assim como Paulo falou lá em Efésios, que nós temos que estar sujeitos, submissos uns ao outro, né? Porque a nossa missão, né? Voltando a falar sobre relacionamento do povo de Deus, dos filhos de Deus, né? A comunhão. Cada um de nós tem a responsabilidade com o outro filho de Deus. Nós temos o compromisso com o outro filho de Deus, e por isso nós também temos que ser submissos uns aos outros. Eu tenho que ser submisso ao meu irmão naquela situação, para que eu possa ser um agente de transformação na vida dele, para que ele cresça, para que ele entenda naquela determinada situação qual que é o propósito de Deus para ele. Nós temos essa responsabilidade uns com o outro. Não é só a esposa com o seu marido. É claro que dentro do casamento, essa responsabilidade ela fica ainda mais acirrada, porque além de meu irmão em Cristo, ele também é um só comigo, né? Então essa submissão às vezes é muito mais latente, ela tem que ser muito mais latente. Mas nós temos esse compromisso, essa responsabilidade. Nós nunca podemos nos esquecer isso com o nosso próximo, né? Com o outro. Foi isso que Jesus fez. Ele se humilhou, ele se submeteu à condição de homem, para que eu e você pudéssemos receber essa nova vida. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Eu digo sempre assim, sempre quando a gente vê uma pessoa reclamando muito, mas essa situação, e tal pessoa reclama, faz isso comigo, e eu sou injustiçada, e eu sou ignorada, e eu sou largada ali. Eu volto para Jesus e eu não vejo alguém que me ensinou a ser honrada. Eu vejo alguém que me ensinou como ser traído, como ser negado, como me humilhar para poder dar vida para outra pessoa, para poder dar uma nova vida para mim, para você. Foi isso que Jesus nos ensinou. E é assim que nós temos que ser, nos submetendo uns aos outros. E nós submetemos a Deus, né? A gente só pode ser submisso um ao outro, ao marido, se nós primeiro formos submissos a Deus. Submisso a Deus, exatamente. Né? Porque nós não conseguimos, gente, fazer isso sem Deus. Por nós mesmos. Por nós mesmos, nós não vamos nos curvar, nos deixar Deus trabalhar naquela pessoa para que ela possa ser levantada. Nós vamos fazer a base? Vamos. Mas somente com Deus. Se não tiver Deus, tenham certeza que nós não conseguimos, né, Andressa? Por isso que eu gosto, olha como Paulo, ele é muito didático, né? Ele vem nos ensinando tudo isso, que é só Jesus, não tem legalismo, não tem religiosidade, é Jesus que vem e ele faz uma obra completa. Tanto ele nos torna capazes de nos desfazermos daquilo que pertence à velha natureza, como ele também nos capacita a nos revestirmos de Jesus e a vivermos dessa maneira, submissos uns aos outros. Submetendo, exatamente. É bem isso, Andressa. Que seja assim sempre, né? Que nós possamos fazer assim. Não é verdade? Nós vamos falar mais ainda sobre isso, gente, mas vamos tocar lá porque... Eu achei que a gente ia terminar o capítulo 3 hoje, mas acho que nós vamos parar aqui no primeiro capítulo, versículo mesmo, né? Vamos. Gente, é muito importante nós entendermos o propósito de Deus. O propósito de Deus tem para eu, Andressa, como casal, no relacionamento com os nossos filhos, né? Muitas vezes eu devo me submeter a um filho também, para poder fazer a base para que esse meu filho possa crescer. Não é questão de desrespeito, que o filho vai mandar, não é deixar um filho te desonrar, te mandar ou coisa parecida, não tem nada a ver com isso. É isso que nós temos que compreender juntos, que nós possamos entender cada vez mais que tudo existe um propósito e nós temos que nos submeter como Jesus se submeteu,
né? Como João Batista se submeteu. João Batista, ele, em determinado momento, ele se submeteu, existia um rei, a mulher dele tinha traído, não tinha largado o marido para ficar com ele, aquela história toda que nós conhecemos. Ele teve uma consequência? Teve, mas ele se submeteu para que pudesse atingir o objetivo do propósito que Deus tinha colocado ele. Essa é a grande diferença, né? Existem formas, existem momentos que nós vamos nos submeter, nós vamos sofrer. E uma coisa muito interessante, né, André, como você comentou, né? O se submeter significa dizer, olha, não sou eu, é Deus que vai fazer. Eu faço aqui, eu estou aqui, Deus me usa para ser a base. Agente, né? de transformação. Usa a ser a base, para que essa pessoa se transforme lá na frente. E é isso que nós temos que fazer. Não é verdade, André? E às vezes é até meio complicado, assim, porque a nossa carne, aquela questão que a gente vem falando antes, a nossa vontade, a gente não quer, eu tô certa no que eu tô falando, e a vontade que dá é de sacudir o marido e falar, você tá errado, essa não é a sua posição. Não, mas assim, eu não tô sendo submissa. Eu vou lá, tá bom, é isso que você acha que a gente tem que fazer, a gente já conversou, mas você tá insistindo, é isso que a gente tem que fazer? Ok, tamo junto, vamos ali. E aí eu vou na oração, e aí eu vou na conversa, e aí eu vou mostrando, e aí a bênção de Deus entra na nossa casa, porque você está primeiro obedecendo ao princípio bíblico, de Deus, né? Você está vivendo buscando as coisas do alto, sua mente está nas coisas do alto. Não pensa no que vai dar errado aqui agora, porque ele não está te ouvindo. Pensa no que vai dar certo, porque você está ouvindo Deus. Exatamente. Né? Essa deve ser São o tantas nosso formas, pensamento. né? Tantas formas, Andresa, em relacionamentos e casamentos, relacionamentos com filhos, relacionamento com amigos, né? Sim. Quantas vezes nós temos que abaixar a cabeça, se submeter a um amigo para que ele cresça no propósito de Deus. Não é verdade? Isso acontece todos os dias. E às vezes você vai ouvir com o passar do tempo, né? Aquela situação, e aí você foi lá, deixou, se submeteu àquilo, ficou aí, passa um tempo, você ouve a pessoa falando daquilo, já com a mente transformada, contando lá para outra pessoa, ai, olha, antes você fala, oh, Jesus, obrigada. A pessoa nem lembra o que você fez, mas aí você olha e fala, Senhor, o Senhor transformou a vida dele, aleluia, Deus foi glorificado nessa situação. Essa é a nossa missão, nós temos que ser agentes de transformação. Submissão, aprendendo a suportar um ao outro. E quando nós nos suportamos, Andressa, na verdade nós damos suporte um ao outro. E que nós possamos suportar um ao outro dessa forma que eu estou dizendo, de poder suportar, para que aquele que nós suportamos, ele possa atingir, né, o objetivo que já foi declarado e preparado para essa pessoa, que é o propósito de Deus na vida dele. Amém, Andressa? Amém, amém. Que nós possamos ter passado para vocês aquilo que nós temos aprendido e que cada dia mais nós possamos compreender as palavras que o Senhor tem para nossas vidas. Amém. Fechem os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite, Pai. Em primeiro lugar, lhe pedir, Pai querido, que o Senhor esteja colocando nos nossos corações esse suporte, Pai querido, que nós realmente possamos ser submissos em primeiro lugar ao Senhor, que o Senhor possa nos transformar, nos ensinar a ser submissos dentro da necessidade de cada um que o Senhor quer levar, ensinar ou mostrar os caminhos e os propósitos do Senhor, Pai, que o Senhor possa nos usar dessa maneira, Pai querido, fortalecendo e capacitando cada um de nós, Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo e qualquer mal. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? O Senhor nos ensine a cada dia a sermos imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Se prepare aí para a semana que vem, que tem coisas muito boas aí para nós terminarmos esse... Continuar com essas né? relações aqui. Tá bom? Deus abençoe. Vem para a sala. Vem pra sala.